Expresso caso sobre emissão de cartas de condução. Depois de o administrador da área técnica do INATRO ter anunciado no passado dia 27 de janeiro um conjunto de medidas com vista a garantir maior fluidez na emissão das cartas de condução, eis que hoje o ministro dos Transportes e Comunicações, João Machombe, veio a público explicar as razões por detrás da morosidade do processo. O governante reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo INATRO e assegurou que a instituição está em coordenação com a fábrica responsável pela impressão das cartas biométricas, garantindo que dentro de dias o serviço deverá tornar-se mais flexível. Machombe avançou ainda que está em curso um reajuste no valor de aquisição das cartas de condução. Em relação ao INATRO, eu penso que é do conhecimento de quase de todos as dificuldades que o INATRO tem estado a passar nos últimos tempos. E no ano passado, se estiver recordado, nós fizemos uma visita ao INATRO, tomamos um conjunto de medidas de reforma e, na altura, nós nos comprometemos a reestruturar o INATRO, a reduzir, inclusive, os custos da emissão da carta de condução e introduzir um novo sistema. Nós lançamos para isso um concurso ano passado, que está na fase final, e, na altura, nós nos comprometemos que até o primeiro semestre deste ano nós teríamos novos serviços no INATRO. Esse processo está em curso. O nosso objetivo é, de fato, reorganizar o INATRO. Os desafios internos são bastante profundos. Nesta fase, o que o INATRO está a fazer é um engajamento direto com a fábrica, por forma a aumentar a capacidade de impressão de cartas de condução. Portanto, ao nível dos serviços, do atendimento público continua a ser o mesmo, período normal do funcionalismo público do Estado, mas a fábrica comprometeu-se a aumentar a sua capacidade, para duplicar a capacidade. Mas isso nós estamos cientes da importância disso, mas sabemos que não é o suficiente, porque também temos desafios da integração do sistema para a marcação dos exames, que durante os últimos 3 meses do ano passado, desde outubro até dezembro do ano passado, funcionaram com alguma deficiência. Estamos a lutar para garantir a estabilidade disso, até que os novos serviços do INATRO, a emissão de carta, a integração tanto do livrete, contido de propriedade, todo o ecossistema que estamos a desenvolver, incluindo as câmaras, os serviços de câmaras de vigilância, sejam implementados a partir do final do primeiro semestre deste ano. Portanto, esse é o que estamos a fazer agora. Sabe-se que o INATRO não é uma entidade una e indivisível. Os seus serviços são terceirizados, o que significa que cada etapa, desde a elaboração até a impressão da carta biométrica, passa por diferentes entidades, facto que acarreta custos adicionais e reduz a flexibilidade do processo. Questionado pela nossa equipe de reportagem sobre as razões que impedem o INATRO de funcionar como uma entidade plenamente dependente e integrada, o ministro dos Transportes e Comunicações responde. Bom, o INATRO está a fazer isso agora, não com boa qualidade. Então a ideia é mudar a forma de fazer as coisas. Então penso que se a sociedade não está satisfeita agora com a gestão direta do INATRO, achamos que temos que mudar, temos que melhorar. O mais importante para nós, olhando para a qualidade ou para o interesse público, é garantir que o serviço chegue ao cidadão a preço muito mais acessível. Neste momento é relativamente caro, achamos que a carta de condução não devia estar ao preço que está e temos opções para colocar a carta de condução a preço muito mais baixo, incluindo uma parte de serviço. Vamos anunciar, obviamente, são taxas fixadas pelo governo, mas o que posso vos garantir é que a carta de condução, obviamente, não vai ser o preço que é agora. Portanto, estamos a lutar, estamos a olhar o interesse público. Enquanto se aguarda pela normalização do processo, os utentes esperam que as medidas anunciadas se traduzam na prática, numa emissão mais célere das cartas de condução, pondo fim a uma espera que, há meses, tem condicionado a vida de muitos cidadãos. Responde às críticas e promete melhorar no que diz ao atendimento naquele setor. Olhamos agora para o aviso do APSUM, onde o Ministro da Saúde desmente alegações de greve no setor. Entretanto, temos aqui a situação da greve, algum descontentamento na parte desta classe. Não há greve no setor da saúde. As informações que circulam não são verdadeiras. A equipa está unida, está coesa e está a trabalhar para salvar os moçambicanos. Neste momento não há greve no setor da saúde e aproveito esta oportunidade também para desencorajar esse tipo de práticas.
porque greve na saúde é uma fatalidade. Compreende, né? Quando tu fazes greve num setor em que tens de dar vida aos outros, é de fato uma fatalidade e sabe que Deus pode castigar no momento de greve, morrer o seu próprio familiar. E já temos exemplos disso, né? De alguns colegas que nos anos anteriores fizeram greve, perderam a mãe, perderam o pai, porque a doença não avisa, a gravidade da doença não avisa, pode atingir qualquer um. Então aproveito esta oportunidade para exortar todos os meus colegas para que continuem com esta bravura, com esta paciência, para continuarmos a ajudar o povo moçambicano, porque a nossa tarefa e a nossa missão é defender a saúde dos moçambicanos. E o ministro garante que os serviços hospitalares continuam a funcionar normalmente. Olhamos agora para as medidas, aliás, as vítimas de inundações, onde o mesmo ministro da Saúde garante unidades fixas para estas famílias afetadas. O que nós fizemos nessas situações, implementamos duas intervenções. Uma de colocar unidades de saúde fixas em zonas próximas dos centros de acomodação, mas também brigadas móveis, porque, como sabe, há muitos doentes que perderam medicamentos, perderam vacinação, então, estamos a fazer esta cobertura toda durante este período. E como sabe, este setor é um setor que está habituado a lidar com a emergência. A emergência no nosso país já vem de muitos anos. Então, há dois princípios importantes em emergência. O primeiro princípio é da previsibilidade, o que significa nós analisamos os dados do setor e com base nestes dados vamos em avanço implementar medidas. Mas há a questão da prevenção, que é esta que estamos neste momento a fazer, colocando unidades fixas nos centros de acomodação ou de acolhimento para atender as populações e brigadas móveis também para atender as nossas populações. Preocupa-nos bastante, primeiro, as infecções das vias respiratórias, em cerca de 58%. Por quê? Porque como há um aglomerado da população, não é? Então, estas doenças transmitem-se com alguma facilidade. E isto porque estamos no pico no país das doenças, das infecções das vias respiratórias. Mas o pico desta vez antecipou. Geralmente temos o pico em março, mas agora o pico antecipou em 58%. O segundo problema são as doenças diarreicas. Como sabe, onde há muita gente, há desafios da higiene, do saneamento da água, e nós estamos a analisar cada dia a situação das diarreias. Temos províncias que já temos cólera, mas não é neste contexto, já vinham com cólera, só que as chuvas agravaram a situação, mas está. E é uma medida esta que visa reforçar a assistência para as zonas vulneráveis. Passamos agora a olhar para o pagamento das dívidas, onde o Ministro das Finanças garante cumprimento da decisão judicial no que tange aos funcionários da AT. Na sequência da determinação do Tribunal, a Ministra das Finanças, Carla Louveira, garantiu que o processo de pagamento da dívida da autoridade tributária aos funcionários está a decorrer dentro da legalidade e cumpre os prazos estabelecidos. A titular da pasta reafirmou o compromisso do governo em assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam plenamente respeitados. Uma pergunta tem que ver com o concurso público do GAT, aquele que está agora em discussão. O Tribunal Administrativo deu provisão ao pagamento da dívida que existe para os funcionários que não foram ainda alocados na tabela salarial única. Depois dessa decisão que o Tribunal terá tomado, qual é o funcionamento agora do Ministério? Portanto, o Ministério, através da autoridade tributária, recebeu a decisão do Tribunal da Cidade. Já haviam outras duas decisões de outros tribunais com posicionamentos contrários. O Tribunal deu, portanto, oportunidade nos tempos legais de recurso à autoridade tributária se pronunciar e estamos a seguir, portanto, através da autoridade tributária, os trâmites, tanto de tempos para a resposta que o Tribunal, portanto, assim conferiu. E o caso continua nos trâmites legais. Olhamos agora para o Chiquinho Conte, onde o Ministro do Desporto o Ministro do Desporto e Juventude não confirma a renovação de contrato do Chiquinho Conte. Que tutela, né, que dirige este processo, nesse caso, é a Federação Moçambicana de Futebol, que tem o dever e o poder legal de contratação
do selecionador nacional. E nós, como governo, estamos a fazer acompanhamento e a federação vai se pronunciar sobre a contratação de um treinador nacional. Quem tem que confirmar a renovação é a Federação Moçambicana de Futebol. Nós, como governo, estamos a fazer acompanhamento. É verdade que é o órgão máximo do Estado que zela pelo desporto, que é o Ministério da Juventude e Desporto, mas a Federação Moçambicana é que tem que vir anunciar se há renovação ou não do treinador, do selecionador nacional. Nós tivemos um encontro com a Federação Moçambicana de Futebol e depois houve o pronunciamento da Federação e também houve pronunciamento do governo. Essa é a especulação, provavelmente, que está a ser trazida. Não há nenhum forçar político para a renovação do Mr. Chiquinho Conde. O que está a acontecer é que a Federação Moçambicana tem o seu direito de pronunciar-se e irá pronunciar-se sobre a renovação do Mr. Chiquinho Conde. E o futuro da seleção moçambicana está ainda em avaliação das autoridades competentes. Olhamos agora para Malfeitouro de Cabo Delgado, onde o presidente da República destaca o papel das forças de defesa e segurança no âmbito do combate ao terrorismo. O chefe do Estado dirigiu esta terça-feira na cidade de Maputo as cerimônias centrais do Dia dos Heróis Moçambicanos. Daniel Chapo destacou o trabalho feito pelos heróis nacionais que empreenderam esforços para combater o colonialismo português. Valorizar nossos heróis é um ato de alto fervor patriótico. Os heróis são a principal referência da fundação da nação e da identidade de um povo que devemos valorizar continuamente. Todos nós temos o dever de educar as novas gerações a respeitarem e a se orgulharem dos nossos heróis, pois eles simbolizam a histórica luta coletiva do nosso povo moçambicano. Trazemos ainda da nossa fresca memória que no passado mês de dezembro trouxemos para este panteão os restos mortais do herói nacional Feliciano Salomão Gundana. Chapo também destacou a importância das forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Entre os maiores desafios do momento, continua a constituir nossa grande preocupação o fim do terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado. As nossas forças de defesa e segurança, com o apoio das forças de Ruanda e na fronteira as forças de Tanzânia e a participação ativa da força local, continuam determinadas neste combate, permitindo o retorno das populações às suas zonas de origem e a retoma dos projetos de gás na bacia de Rovuma, como aconteceu com a Total Energies, que no passado dia 29 de janeiro anunciou, portanto, a retoma do projeto em Afunjo, com o levantamento de força maior no ano passado, para prosseguir com a construção da fábrica de liquefação do gás em Afunjo. O presidente da República saudou ainda as instituições públicas, privadas e as organizações da sociedade civil pelo pronto apoio às vítimas das inundações nas zonas sul e centro do país, protagonizando verdadeiros atores de heroísmo. O chefe do Estado reconhece avanços de estabilização naquela província norte do país. Olhamos agora em torno do antigo presidente João Sano, mesmo reconhecendo o papel, vida e obra de Eduardo Mondlane. Na ocasião das celebrações do Dia dos Heróis, o ex-estadista moçambicano Joaquim Alberto Chissano considerou a data como um marco crucial para celebrar, sobretudo, os feitos de Eduardo Mondlane e de todos os heróis que participaram ativamente da luta de libertação nacional. 3 de fevereiro foi a data em que faleceu o presidente Eduardo Mondlane, assassinado pelo colonialismo português. Não há dúvida nenhuma nisso.
mas nós celebramos hoje apenas a morte do presidente Mondlane, celebramos a vida dele, sobretudo, celebramos os legados que ele nos deixou e também celebramos a memória de todos os heróis que participaram na luta de libertação nacional, aqueles que são conhecidos e aqueles que não são conhecidos, porque todo o povo participou nesta luta. É por isso que se escolheu o dia 13 de fevereiro como Dia dos Heróis. Todos os heróis, não são somente aqueles que estão aqui na cripta. E também, para Chissano, a data serve ainda para refletir sobre os feitos dos moçambicanos em prol do desenvolvimento progressivo do país, destacando que os jovens são a maior força motriz para alcançar esses objetivos. Neste dia nós pensamos em todo o povo moçambicano que está a fazer tudo para o desenvolvimento de Moçambique. Não é dia de fazer o balanço desse desenvolvimento, mas não podemos esquecer que passam-se sacrifícios, mesmo agora, para o desenvolvimento de Moçambique, para tudo que nós vemos. Eu costumo dar como exemplo, vocês sabem, destes microfones que estão aqui, dessas câmeras todas, é que eu dou exemplo do nosso desenvolvimento e desses jovens, esses caras que estão aqui em frente de mim, para não ir muito longe, né? E, portanto, isso significa sacrifício de muitos, e agora estamos com esses sacrifícios de amparar os nossos concidadãos que estão sofrendo por causa das inundações, por causa das chuvas, e é dia de apelar para que esse apoio. Chissano apelou ainda à união de todos os moçambicanos, lembrando que o exemplo dos heróis deve inspirar cada cidadão a contribuir para a construção de uma nação mais justa, próspera e pacífica. E é uma homenagem esta que surge no âmbito das celebrações do Dia dos Heróis Moçambicanos, 3 de fevereiro. Ainda nestas celebrações, olhamos para a região centro do país, concretamente a província de Tete, onde combatentes afirmam que jovens foram manipulados durante as manifestações. 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Na província de Tete, falando nas celebrações da efeméride, alguns veteranos da luta de libertação nacional dizem que o país tem vindo a registrar um desenvolvimento assinalável em vários domínios, fruto da bravura, união e entrega dos moçambicanos há 50 anos atrás. Foi muitos ganhos porque a Frelimo ainda está firme para governar este país. Houve muitos problemas atrás, depois da situação, quando nós tivemos a situação das eleições. Houve manifestação e manipulação, mas a Frelimo é daquele que eles, quando pegaram as armas até libertar o país, porque tinham uma coisa diretamente direcionada, dizer que este país é nosso. Por isso houve muitos desafios de desenvolvimento, vocês estão a ver. Entretanto, os veteranos lamentam as mortes e vandalizações havidas no momento pós-eleitoral, afirmando que há pessoas que manipulam jovens para desestabilizar e destruírem o país. Os moçambicanos, em alguns casos, alguns que não lêem bem a história deste país, optam por alcançar os seus objetivos do poder através da violência, através dessas manifestações violentas que eles programam, agitam os jovens para aderirem, para descomandar a linha política que foi traçada desde a luta da libertação nacional até a independência, que era de libertar Moçambique, libertar o homem da escravidão e libertar também a terra em si. Sim. Então, acha que houve manipulação nas eleições, instrumentalização dos jovens? Quando mais, vocês estavam a ver, porque aquilo não era são próprios jovens que estavam lá e foram manipulados, e na prática não é aquilo que a Frelimo queria. Só que nós, como a Frelimo,
quando pegamos as armas, sabíamos o que queremos fazer para este país. Por isso, há pessoas que instrumentalizaram as pessoas. Na prática, queria derrubar o próprio nosso governo, mas a Frelimo está lá, porque depois da programação da independência, já sabíamos o que queremos fazer. Os combatentes da luta armada de libertação nacional Entente dão uma nota positiva ao diálogo inclusivo nacional que decorre no país, visando devolver a unidade nacional. Para que todo moçambicano tenha espaço de dar as suas ideias, para em vez de incutir nas pessoas ideias erradas, essas ideias sejam trazidas à luz para que o Moçambique vai à frente. Em Tete, as celebrações do 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos, foram marcadas pela deposição de coroa de flores, leitura de mensagens de conforto às vítimas das cheias